aí, tudo bem? Está começando mais um Conectado, para você ficar muito bem informado com as principais notícias da semana do mundo da tecnologia. No programa de hoje você vai ver um híbrido de smartphone e pulseira fitness chamado Nubia Alpha. Vai conhecer também um celular que foi lançado essa semana, que tem uma bateria de 18.000 mAh. E ainda, a Samsung apresentou os Galaxy S30 e S50. Tudo isso e muito mais é agora, aqui no Conectado. A semana começou com diversos lançamentos em Barcelona, na Mobile World Congress. E esse daqui é um deles. Você já ouviu falar de um celular que é uma pulseira? A Nubia lançou o Alpha, que é um híbrido de smartphone e pulseira fitness. Utilizando a nova tecnologia de telas flexíveis, o Alpha tem uma tela OLED de 4 polegadas com resolução de 960 por 192 pixels e que ocupa cerca da metade de um pulso médio. Ainda que as especificações sejam mais fracas em comparação aos smartphones da atualidade, com 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento, bateria de 500 mAh e câmera frontal de 5 megapixels, tais especificações ainda se sobressaem quando comparadas com outros dispositivos vestíveis. Você pode usar o Alpha para enviar mensagens, fazer ligações e acessar a internet sem a necessidade de conectar o aparelho a um smartphone. Claro, as funcionalidades dele ainda são limitadas. Por exemplo, o aparelho só possui suporte à tecnologia eSIM e não aceita chips físicos, e não deve substituir de vez o seu smartphone. Mas o fato dele funcionar de modo independente para conexões telefônica e internet torna o Alpha o primeiro equipamento real que realmente se assemelha aos relógios usados por espiões em filmes como 007 e Missão Impossível. O Alpha utiliza ainda um sistema operacional próprio desenvolvido pela Nubia, que funciona de forma mais parecida com os softwares usados em smartwatches do que em smartphones, mas que já virá de fábrica com uma função de controle por gestos que permitirá navegar pelos menus do aparelho sem precisar encostar o dedo na tela. A empresa vai lançar 2 versões do aparelho. Uma somente com Bluetooth, que vai permitir a navegação na internet por redes Wi-Fi, mas precisará de um aparelho pareado para efetuar ligações, que será vendido a partir de $510. E deve chegar aos mercados da Europa, Estados Unidos e China até julho deste ano. E uma outra versão com eSIM, que vai permitir efetuar ligações e enviar SMS sem conexão a um smartphone, que será vendido a partir de $620. Que chega aos mercados em uma data mais próxima do Natal. E agora é o momento de ficar por dentro dos lançamentos de games da semana. And this is just a taste of what's to come. Keep an eye on our social media channels and website to get all the latest news and updates. We can't wait to unveil more, but until then, see you on the leaderboards. Well, toughened most of us. Don't tell me Batman needs saving again. Broke out, causing untold damage to their home and their people. So they retreated into isolation. That was thousands of years ago. Now, this once fallen empire Atenção fãs do Star Wars! Já pensou em criar os simpáticos animaizinhos da nova trilogia, os Porgs? Confira só! Uma startup norte-americana especializada em óculos de realidade virtual, chamada Magic Leap One, lançou uma espécie de jogo onde é possível criar uma família de Purgs, chamado Project Purg. Você recebe um pequeno Purg do adorado Chewbacca, que conduz o bichinho por uma espécie de tutorial para aprender a cuidar dele. É o robô C3PO. Que tem a voz de Anthony Daniels, o ator que fez o personagem em todos os filmes da saga. Durante a interação com os Purgs, você pode alimentar,
brincar com eles e ainda ensinar os bichinhos a se movimentar pelo ambiente virtual. Segundo os criadores do game, ele serve como um ótimo entretenimento para os fãs da saga, mas, mais ainda, como uma demonstração do que a tecnologia de realidade virtual da Magic Leap é capaz. O game é gratuito e pode ser jogado usando os óculos de realidade virtual da empresa, o Magic Leap One. No próximo bloco, a Samsung apresentou os Galaxy S30 e S50. Vai conhecer também um celular que foi lançado esta semana que tem uma bateria que dura 7 dias de carga. E ainda, o primeiro smartphone da LG dobrável com tela destacável. Tudo isso e muito mais é já depois do intervalo. Estamos de volta e vale lembrar que você também pode acompanhar o Conectado na nossa página do Facebook, que é facebook.com/conectadopgm. O programa passa no domingo e na segunda-feira você assiste ele completo na nossa página. Agora mais um lançamento que foi feito na MWC 2019, um celular enorme com uma bateria de 18.000 mAh. Chamado Power Max P18 K-Pop, é dono de uma bateria colossal de 18 mAh, que para efeitos de comparação é cerca de 10 vezes maior do que uma bateria de um iPhone 7. Com uma bateria desse tamanho, o smartphone também faz a função de Power Bank, permitindo que os usuários possam compartilhar a energia com outros gadgets. O aparelho traz câmeras frontais duplas escondidas em um mecanismo pop-up, tecnologia que já foi adotada pelo Vive no Nex, por exemplo. Sobre as especificações, ele roda o Android 9 Pie com o processador MediaTek Helio P70, combinado com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Na parte de trás do dispositivo, há um grande conjunto de 3 câmeras de 12, 5 e 2 megapixels, com um flash de LED colocado logo abaixo deles. Na parte frontal, há uma tela infinita que preenche todo o corpo do aparelho, e na parte superior pode-se observar uma grande presença de um mecanismo pop-up, que apresenta a câmera frontal. A fabricante chinesa ZTE lançou essa semana um novo top de linha da empresa, chamado de Axon 10 Pro, e já com a tecnologia 5G. São 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno, com display AMOLED de 6,47 polegadas e resolução de 1080 por 2340 pixels. O leitor de impressões digitais está abaixo dele, enquanto a tela ocupa praticamente toda a parte frontal do aparelho, com minúsculo note apenas para a câmera frontal, que chega com 20 megapixels. Na parte de trás está um trio de sensores na vertical, um com 48 megapixels, outro de ângulo aberto com 20 megapixels e um terceiro telefoto com 8. Todos trabalham em conjunto para cada imagem, de acordo com os parâmetros de iluminação, cenário, quantidade de objetos e demais aspectos. A ideia é lançar o smartphone ainda neste primeiro semestre, pelo menos na Europa e na China. Para garantir isso, a ZTE está trabalhando ao lado de 8 operadoras de telefonia para realizar testes com a tecnologia 5G, de forma que os usuários do Axon 10 Pro possam ser os primeiros a fazerem o uso da nova conexão, mesmo tendo adquirido o celular antes da disponibilização da nova rede. A LG lançou o V50, o primeiro smartphone dobrável com tela destacável da empresa. O LG V50, em vez de um único display, apresenta 2 telas separáveis com a adicional que pode ser removida do corpo do aparelho. Ligada à principal por uma dobradiça, a segunda tela surge como um acessório opcional para o smartphone. Enquanto o display principal é de 6,4 polegadas e tem resolução de 3120 por 1440 pixels, o secundário aparece com especificações um pouco menores, 6,2 polegadas e 2160 por 1080 pixels. A LG promete que no uso essa diferença é quase imperceptível. As configurações do V50 Think 5G são robustas. O chipset é o Snapdragon 855 da Qualcomm, acompanhado de 6 GB de memória RAM. Na parte de trás, um trio de câmeras com 2 de 12 megapixels, incluindo uma com zoom óptico e uma terceira ultra-wide de 12 megapixels.
As câmeras frontais também são duplas, com 8 megapixels e 5, enquanto o espaço interno é de 128 GB. Enquanto a energia para o display secundário vem de conectores da dobradiça, a conexão de dados acontece por meio de uma conexão Wi-Fi dedicada e de curto alcance, com as imagens sendo transmitidas para a segunda tela. Desconectada do dispositivo, entretanto, ela permanece desligada, enquanto a bateria de 4.000 mAh promete grande autonomia para o smartphone em modo normal e funcionamento compatível a outros modelos top de linha enquanto o acessório estiver ligado. A ideia é alcançar o V50 Think inicialmente em mercados da Ásia e Europa, onde a conexão 5G deve chegar primeiro. Mas o modelo também vai chegar neste segundo semestre a outros países do mundo. Os preços, entretanto, não foram revelados. E para finalizar, os lançamentos de celulares, que esse bloco só está tendo celular, não é mesmo? A Samsung apresentou essa semana os Galaxy A30 e A50, que segundo a empresa são focados em experiências imersivas, desempenho duradouro de bateria e câmeras potentes. Ambos aparelhos são intermediários da companhia. Vamos começar pelo A50, que é o aparelho mais potente. Chega com tela Full HD Plus com 6,4 polegadas e 1080 por 2340 pixels de resolução. O display tem bordas finas e é produzido em Super AMOLED. Chega com o Notch em gota, que é aquele espacinho no meio da tela, somente voltado para a lente frontal, que tem 25 megapixels. Com foco em captura de fotos, vem equipado com um conjunto triplo de câmeras na parte de trás. Uma primária de 25 megapixels, outra grande angular com 8 megapixels e uma tele de 5. O modelo chega com versões de 4 GB ou 6 GB de memória RAM, em conjunto com 66 GB ou 128 de armazenamento interno. A companhia promete uma bateria duradoura para o Galaxy A50. Ao todo, são 4.000 mAh de capacidade e compatibilidade com carregadores rápidos de 15 watts. O aparelho tem suporte a Dual SIM, slot para microSD até 512 GB, entrada para fone de ouvido e porta USB-C. Ele chega ao mercado já com o Android 9 Pie. E para finalizar, vamos falar do A30, que é a versão mais barata. Em termos de tela e design, é a mesma coisa, 6,4 polegadas em Super AMOLED, com notch em gota e resolução Full HD+. A primeira diferença entre eles está nas lentes. O Galaxy A30 tem 2 sensores, um principal de 16 megapixels e outro ultra-wide com 5. Na parte de frente, ele carrega uma lente só com um sensor de 16 megapixels. Apesar de menos potente, ele não só tem o sistema de desbloqueio com o digital na parte de trás, mas também chega com leitor facial, geralmente reservado a aparelhos mais premium. O Galaxy A30 tem as mesmas portas USB-C, entrada para fone e Dual SIM com Android 9 Pie. O modelo chega em cores preta, branca e azul apenas. Ambos devem ser direcionados ao mercado indiano, onde a Samsung aposta em seus intermediários. O Conectado dessa semana fica por aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão, até mesmo uma dúvida, mande já na nossa página do Facebook, que é facebook.com/conectadopgm. Eu espero você no próximo domingo. Tchau, tchau!